Olá, amigos ouvintes da Vibe Mundial, eu, Márcia Pugliese, numeróloga, estou aqui ao vivo a cores, sempre para trazer temas de autoajuda, de autoconhecimento, mostrando a ciência, a técnica dos números que ajuda você a conhecer melhor os seus dons, os seus processos. Seja muito bem-vindo, você que já é meu ouvinte há tantos anos, também. E é com todo respeito, com todo carinho, que eu começo o programa pedindo a sua permissão. Isso mesmo, permissão para entrar na sua casa, você que está na sua residência, você que nos ouve no seu carro, no trânsito, numa estrada, e até mesmo você que está no seu trabalho, assim como nós aqui da Vibe Mundial. Sejam todos muito bem-vindos, é muito respeito, é muito carinho para falar desse programa Conheça-te, que tanto pode nos ajudar. E hoje eu vim pensando, eu sempre venho, a caminho da rádio, analisando um tema, aquilo que vem no meu coração, porque com certeza eu sou inspirada para fazer esse programa, Eu quero passar realmente conhecimento, eu quero passar toda a energia positiva para você que está me ouvindo, que não é por acaso, poder também se beneficiar. E o tema do programa de hoje é oportunidades e autossabotagem. Eu estou falando isso porque eu fiz um retrospecto, Eu fui lá atrás, no comecinho da minha carreira, e conversando com muitas pessoas essa semana, esse tema veio muito à baila, Veio muito à tona, para que a gente entendesse que nós temos todas as oportunidades do mundo, o universo nos proporciona um monte de oportunidades. Porém, existe uma autossabotagem, existe um automático da vida, uma zona de escassez que a gente insiste em ficar. Mas eu quero contar um pouquinho da minha trajetória. Quem sabe você se encaixa dentro de todas esses meandros, de uma história e consegue perceber que nós temos que ter um ponto fora. Isso mesmo. A gente não pode ficar no automático da vida, nós não podemos ficar no pouco da vida. Eu sempre falo aqui, você quer resultados diferentes? As atitudes têm que ser diferentes, as buscas têm que ser diferentes, ok? Então vamos lá. Me formei em 2 universidades, Eu me formei em Direito, eu fazia Direito de manhã, Psicopedagogia à noite. Durante o dia eu tirava para trabalhar um pouquinho para poder me manter, Mas enfim, me formei nas 2 universidades, tenho a carteirinha da OAB e tudo, porém eu só fiz estágio, apesar de ser a única filha advogada de um pai tributarista, eu percebi que o direito é lindo, na teoria ele é maravilhoso, mas quando eu ia fazer meus estágios, aquilo era muito agressivo para mim. Pela sensibilidade que eu tenho. Um ambiente de fórum é um ambiente agressivo, energeticamente. E eu resolvi, paralelamente a tudo isso, estudar essa parte mais filosófica da vida, essa parte mais científica a nível dos números, porque os números sempre falaram comigo desde criança. Os números sempre me passaram mensagens e eu queria entender o que era aquilo que eu sentia, que eu percebia, mas lógico, eu venho de uma família super tradicional, católica, estudei em colégio de freiras, era difícil, eu decodificar essas coisas. Me formei também em psicopedagogia, atuei um pouquinho na área, mas eu percebi verdadeiramente, lá por 97, 98, que o meu dom, o meu talento era atender as pessoas através do estudo numerológico e ajudar com que essas pessoas se reencontrassem, na verdade. Eu gostava muito de mostrar, gosto ainda, de mostrar o caminho. Aquilo me fazia muito bem, porque as pessoas iam me dando feedback que deram muito certo, que conseguiram bons resultados, depois que elas passavam pelo estudo numerológico por mim e colocavam em prática todas aquelas orientações que foram oferecidas. Desde lá, a gente gravava. Então, 97 e 98 era fita cassete. Eu me lembro que depois ficou difícil, vinha muito do Paraguai, Depois foi mudando, a gente gravava as consultas em CD e, por fim, agora grava pelo WhatsApp, dá tudo certo, tecnologicamente nos ajudou muito. Porém,
toda essa minha caminhada foi muito interessante. Eu não comecei em rádio, a rádio surgiu na minha vida em 99, porque final de 97, 98, eu já trabalhando, já atuando como numeróloga, eu fui convidada para fazer o programa do Rony Von, Mãe de Gravata. Na realidade, primeiro eu fiz o estudo do Rony, com a data da abertura, do começo do programa dele na CNT Gazeta, tá? A hora que foi a estreia do Mãe de Gravata, foi um programa muito bem sucedido, diário. E o Rony se encantou, né, com aquele estudo, com tudo que foi feito, porque na época eles me deram uma data para a estreia, e eu falei, essa data não vai acontecer, não tem energia para que o programa estreie nessa data. Ainda os produtores falaram, Márcia, impossível, pelo amor de Deus, tem patrocínio, o cenário, enfim. Eu falei, olha, essa data ela está muito comprometida, não tem energia para a estreia. E foi o que aconteceu. Faltando 1, 2 dias da estreia, eles me ligaram, me passaram uma outra data, e essa sim era uma data positiva para a estreia, e foi o que aconteceu, né? E aí o Rony se encantou, né, realmente com o meu trabalho, e ele falava, Má, eu quero você no meu programa, falando sobre isso. E foi difícil para mim, porque eu nunca imaginei estar numa televisão, numa rádio, muito pelo contrário, eu era mais tímida, mais retraída, não é? E eu falei para ele, ó, oportunidade, tá? E autossabotagem, presta atenção. E eu falei, não, Rony, eu não vou, não. Eu vou pedir para minha professora, né? Para minha mestra, que me passou todo o conhecimento de numerologia aí no meu lugar. Eu acho que ela tem muito mais condições de falar sobre os números do que eu. E ele olhou para mim e falou, não, mas eu não conheço o trabalho dela, eu conheço o seu trabalho. E confio muito. Esteja aqui tal hora, tal dia, você estreia no programa. E olha a autossabotagem que a gente se promove, né? Eu era mais nova, com certeza, estava começando a minha carreira, uma transição. Não é fácil você vir de uma família super tradicional, com 2 formações super importantes, de repente deixar tudo, com muita gratidão, mas deixar tudo para se tornar uma numeróloga. Eu estou falando isso de mais de 20 anos atrás, né? Então são 24, 25 anos atrás, e não era fácil, era um tabu isso. Mas fiz o programa, fiz várias vezes, praticamente uma participação semanal. Foi indo até que a rádio, em 99, me ligou, a Rádio Vibe Mundial, pedindo, que eu fui muito bem indicada, que eles me queriam como comunicadora na programação da rádio. Também já contei essa história aqui, tá? Essa primeira história do Rony eu nunca contei. A história que eu vou contar agora, muitos já sabem. Né? Que foi agendada uma reunião para eu assinar o contrato aqui na rádio, um tal dia, meio-dia. E olha a autossabotagem de novo. Eu me lembro que eram 11 horas da manhã, eu estava de camisetão, descabelada, sentada na minha cama, pensando uma desculpa para eu não vir nessa reunião. Foi quando uma voz interna muito grande falou, levanta agora, se arrume e vai, porque senão você não será mais nada nessa vida. E eu estremeci, eu me lembro que em 1 hora eu tomei meu banho, eu me arrumei, peguei o metrô. Quando eram 5 para o meio-dia, eu estava sentada aqui na sala de espera. A rádio ainda era no térreo, né? Hoje a gente está no 1º andar do prédio. E estou aqui. Assinei o contrato, isso foi em junho de 1999. E estou aqui até os dias de hoje. Então, daqui a 3 meses eu completo 23 anos de Vibe Mundial. Olha aí! Oportunidades e autossabotagem. Você está se reconhecendo na minha fala? Você está entendendo como muitas vezes a gente fica só no racional da vida? Quando a gente fica nesse automático e a gente deixa fortalecer os nossos medos, as nossas dificuldades, sabe? A gente fica nas mazelas, a gente fica patinando, culpa o mundo e não enxerga que o grande problema somos nós mesmos. Né? São as nossas angústias, a falta de tomar as rédeas da nossa vida nas mãos. A gente se empoderar, a gente ficar no nosso centro de poder. Porque tanto na história do Mãe de Gravata, do Rony, como a história da rádio, o que eles enxergavam era o meu potencial, o meu profissional, a Márcia numeróloga. Eles não enxergavam a minha insegurança, a minha dificuldade em gerir tudo isso.
E foi aonde eu fui aos poucos aprendendo a realmente me fortalecer. Por isso, eu estava até conversando com o Pedro agora há pouco, com a Cléo, falei, gente, não tem, as oportunidades, elas vêm na nossa mão. A gente que racionaliza, a gente que embaralha tudo, eu diria, a minha mãe falaria em banana tudo, né? E a gente tem que aprender a ouvir a nossa intuição, a ouvir a nossa percepção. Porque tanto nesse momento do Rony, quando ele me convidou para o programa, quanto o momento do convite da rádio, a primeira sensação que eu tive, que foi a minha intuição, e essa não falha, foi uma alegria, foi uma sensação boa. Nossa, que legal, o meu trabalho deu resultado. Depois eu joguei isso para o racional. E a nossa mente mente para nós. E aí, eu joguei para o racional, veio o medo, a insegurança e tudo mais que eu já acabei de relatar, né? Então, olha quando a gente tem as oportunidades, mas a gente não fica na fé, a gente não fica no positivo, a gente escorrega para o nosso negativo, para as nossas circunstâncias sombra, né? Seguindo mais adiante, em 2001, eu estava numa situação bem complicada. Eu havia perdido minha mãe, né? Que sempre me deu um apoio muito grande em relação ao meu filho. Minha mãe teve uma passagem abençoada, ela dormiu e não acordou. Então, foi um choque, né? Para a nossa família. E passando tudo isso, nesse bololô todo, eu recebi um convite, eu recebi uma ligação do cerimonial da Câmara dos Deputados e do Senado de Brasília, aonde a cerimonialista falou, Márcia, você foi muito bem indicada, nós gostamos muito do seu trabalho e nós estamos convidando você a vir a Brasília fazer uma palestra no Espaço Zumbi dos Palmares, ali, todo no Congresso Nacional, para os nossos deputados, para os nossos senadores e para os assessores. Esse tema está muito sugerido aqui e a gente gostaria que você viesse. Na hora, a alegria me invadiu, o reconhecimento do meu trabalho de novo. Depois, o que aconteceu? Joguei para o meu racional. Nossa, mas passagem aérea de ida e volta, né? Com quem vai ficar meu filho? Não posso perder 2, 3 dias de agenda, de consulta. Como que vai ficar tudo aqui em São Paulo? Enfim, mais uma vez, a oportunidade veio, mas a autossabotagem rondou. E foi quando, conversando com os meus colegas, conversei com o Carlos Maurício Prado, que foi um comunicador aqui da rádio, né, fazia ginástica cerebral, os óculos, enfim. Conversei com o Roberto da Portale, e eles falaram, Márcia, não se preocupa. Roberto falou, eu te dou a passagem de ida e volta, vai. Leva meus produtos e vai. E vai mostrar o seu trabalho. Eu falei, nossa, que legal, né? A pessoa está investindo em mim. Conversando com uma amiga, grande amiga, joalheira aqui em São Paulo, não vou falar o nome para não ser antiética, né? Porque isso é uma coisa muito séria, né? Ela mexe com coisas muito preciosas. Ela falou, Má, eu estou precisando de uns dias longe de São Paulo, de férias. Vamos fazer o seguinte, posso ir com você para Brasília? Eu tenho muitos amigos lá, eu tenho gente muito querida. Só que assim, você se importa de ficar no mesmo quarto que eu do hotel? Porque daí eu pago o hotel e você vai para a sua viagem, faz a sua palestra. Ela falou, inclusive, eu sou até a sua secretária. Né? Eu entro lá como sua secretária, distribuo os seus cartões, agendo pessoas que quiserem. Enfim, e eu topei. Falou mais alto, a primeira sensação que eu tive da alegria de ser convidada para um local tão maravilhoso, né? Onde eu pude expor o meu trabalho. Está gravado esta palestra. Vez ou outra passa na TV Câmara, na TV Senado. É lógico que hoje esporadicamente, mas na época, pelo menos por uns 3 anos, semanalmente eles repetiam, porque realmente valia a pena de tanta informação boa que aconteceu. E, para minha surpresa, eu fui para Brasília num dia com a intenção de voltar no outro. Eu fiquei 1 semana em Brasília, porque a agenda lotou, eu tive que pedir para o hotel um espaço que eu pudesse atender as pessoas e tenho clientes até hoje, clientes queridos, que quando não podem vir a São Paulo,
eu vou para lá, ou de repente online, que agora é muito mais tranquilo. Então, vocês percebem como as oportunidades aparecem na nossa vida e a gente acaba se auto-sabotando? Isso tudo, estava tudo escrito no meu mapa. Está tudo marcado, está tudo tendenciado no meu mapa. Mas, às vezes, a gente acaba se sabotando. A única coisa que eu presto atenção, e que depois eu voltei para estudar tudo isso, numerologicamente, a história estava ali. As portas abertas, os novos caminhos, as novas oportunidades. Mas eu tenho que trabalhar na minha vida essa coisa da perfeição, sabe, milimetricamente perfeito. Não pode sair uma vírgula fora do lugar. E eu estou trabalhando ainda, né? Porque o nosso trabalho é constante. Então, o que eu quero falar para você, você que está me ouvindo agora, quantas oportunidades você perdeu por você não se conhecer, por você se auto-sabotar. E isso a gente herda de família, né? Nossas famílias são pessoas, basicamente, que vieram imigrantes, pessoas simples, pessoas que tiveram que batalhar muito. Não necessariamente pai, avós, bisavós. Às vezes, os tátaras, sabe? Os bisos, lá atrás. E isso tudo a gente carrega na nossa ancestralidade. Existe esse registro. Então, cabe a nós quebrar esse paradigma. Cabe a nós fazer diferente de tudo o que eles fizeram, de uma forma positiva, e cabe a nós realmente fazer diferença por nós mesmos, para tomar posse daquilo que é nosso. E numerologicamente, você vai ter todas essas ferramentas. Quando você faz o seu estudo numerológico, eu posso falar para você se existe essa potencialidade, se não existe, se é bom abrir uma empresa ou não. Eu atendi uma grande amiga, eu não sei se ela está me ouvindo, também não vou falar o nome para não ser antiética. Nós ficamos mais ou menos uns 3 anos meio sem comunicação. E em 2019, isso eu atendi ela essa semana, por isso que eu estou contando, né? Em 2019, ela resolveu abrir um super negócio. Ela saiu de uma empresa, ela sempre foi autoexecutiva, ela recebeu uma indenização muito, muito boa, e ela pegou tudo que ela tinha e investiu num negócio. Porém, ela estava num fechamento de ciclo. Para você ter uma ideia, ela investiu tudo, ela montou uma mega estrutura, ela não conseguiu o alvará, logo entrou a pandemia e ela perdeu basicamente tudo que ela amealhou a vida toda. E conversando com ela, nessa consulta atual de hoje, eu expliquei para ela, eu falei, se a gente tivesse conversado lá em 2019, finzinho, eu diria, não faça isso, guarda, né? Não é hora de você investir. Porém, a gente não tem que chorar leite derramado, sabe? Tudo que está acontecendo na sua vida, tudo que aconteceu na minha, enfim, são aprendizados. Quando acontece uma coisa muito ruim, o que a gente tem que perguntar, em vez de chorar e lamentar? Tá? A gente pode até chorar uma meia horinha, porque faz parte, né? A gente ficar com raiva, com tristeza, com medo, ok. São sentimentos legítimos do ser humano. Mas meia horinha chorou, enxuga as lágrimas, engole o choro, como diria a minha avó, e vamos partir para a solução. Porque se você ficar focado no problema, você não vai sair do lugar. E foi o que eu falei para essa minha amiga, né? Uma cliente de muitos anos que se tornou amiga. Falei, ó, não vamos chorar leite derramado. O que passou, passou. Não foi perda, foi aprendizado. Tudo que é nosso por direito divino vai encontrar uma forma de voltar na nossa mão. Isso você pode ter certeza. O material, ele é muito efêmero. Mas, se ele é nosso, ele tem uma energia, ele volta. Isso você pode ter certeza do que eu estou te falando. Então, não fica presa no que você perdeu, no que você não conseguiu, no que não foi. Pelo contrário, vamos focar a solução. O que você pode fazer agora com o know-how que você tem? Se recolocar numa outra empresa? De repente, já dá o start para algo seu, para algo solo? Então, o que eu quero dizer, você que está me ouvindo, sempre há tempo, sempre há jeito. Não existe problema sem solução. Agora, se você ficar nessa mesmice, no pouco da vida, pobre de mim, porque comigo, porque o culpado foi meu chefe, o culpado foi meu sócio, a minha esposa, o meu marido, o meu filho, o meu pai,
você não vai sair do lugar. Todos nós temos todas as oportunidades. Nós estamos num plano dimensional que tem bolsões de oportunidade. Por isso que fala que nada nada é inventado, tudo é reinventado, não é assim? Que sempre tem alguma coisa para a gente reinventar. É isso. E a gente precisa se reinventar a todo instante. Então, o importante de tudo que você ouviu, tá? Eu já perdi várias oportunidades também. Não pense que foi tudo só o positivo. Eu contei alguns pontos para vocês entenderem a máxima, né, de tudo isso que eu vivenciei. Isso é um currículo meu, está registrado na minha alma. Foram momentos muito preciosos. Mas eu banquei. Não foi fácil, mas deu certo. Agora, quando você faz seu estudo, não tem para ninguém. Porque você vai estar com as ferramentas corretas para tomar as atitudes melhores. Quer agendar uma consulta? Você vai mandar uma mensagem de voz ou de texto no meu WhatsApp, que é o 11 9 7559 1469. 11 9 7559 1469. Eu vou repetir. 11 9 7559 1469. Se inscreve, me siga lá no meu Instagram, né? Tem tanta coisa boa que eu tô postando ali diariamente. Eu vou ficar muito honrada em ter você no Instagram, que é o marciapugliese.oficial. E também se inscreve no meu canal do YouTube, me ajuda a fortalecer o meu canal. Eu posto ali as minhas mini aulas, eu posto os programas aqui da rádio, programas de outras rádios, de TV, tudo o que acontece, lives, mini lives, podcasts, tudo que eu faço está postado ali no meu canal do YouTube. Se inscreve, compartilha, deixa o sininho lá apertado para você ter, acionado, né? Para você ter os registros de tudo, que é o Márcia Pugliese Oficial. Vou ficar muito feliz em ter você lá comigo, tá bom? E lembrando que querer é poder, e poder é conseguir, né? Vamos focar nas oportunidades e vamos compreender que a autossabotagem só atrasa a nossa vida? Então venha se conhecer, faça o seu estudo numerológico, o estudo da sua empresa, quantas oportunidades você perde na sua empresa, no seu comércio, na sua vida profissional, por você ficar nessa mesmice da vida, não é assim? Então, a numerologia ajuda você a desvendar de uma forma muito matemática, de uma forma muito científica, ok? E lembrando que a partir da primeira quinta-feira de abril, o meu programa vai para as 8 da manhã, tá? Então já deixa marcadinho aí. Acho que a semana que vem eu ainda venho às 8h30, depois a próxima semana vai para as 8 horas, mas eu estarei aqui firme e forte no programa Conheça-te, por Márcia Pugliese. Eu sei que está nos minutos finais do programa, né, Pedro? Mas é muito importante a gente saber que nós nascemos com o dever e com o direito da prosperidade, da felicidade em todos os níveis. Cabe a nós, com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, com as rédeas da vida nas mãos, fazer diferença. Fazer diferente de tudo e conquistar aquilo que é nosso por direito divino. E pode ter certeza que não é por acaso que você está me ouvindo, não é por acaso que você me ouve há tanto tempo, hoje você parou e se encaixou na minha fala. De repente, você que está me ouvindo pela primeira vez também se encaixou na minha fala. Então, eu estou à disposição. Eu sei que a minha agenda está bem apertada, mas a gente consegue arrumar espaço para todo mundo. Eu não vou deixar de atender ninguém, ok? Vou me despedindo, agradecendo a Deus a oportunidade de estar aqui. Gratidão eterna aos meus pais, ao meu filho mais querido, meu tesouro de vida, Pedro Lopes, que me ajudou na técnica, toda a direção da rádio, amigos, ouvintes, por acreditarem no meu trabalho. Eu desejo um final de semana de luz, de bênçãos, de tudo que há de melhor. O pessoal está pedindo de novo o meu telefone. Anota aí, 11 9 7559 1469. Aguardo você. Um beijo no coração. Até quinta-feira às 8h30. Conheça-te por Márcia Pugliese. Gratidão.